Bom, nós estamos em uma série chamada Corajosos e Revolucionários nesse mês. E nós estamos falando a respeito de um povo que tem mudado culturas, que tem mudado famílias, que tem mudado reinos através do poder da mensagem do Evangelho. E na semana passada nós falamos, coragem para quê? O Evangelho é um convite à renúncia, é um convite à morte. Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então o Evangelho é um convite à renúncia. Na semana passada nós falamos de como nós precisamos de coragem para renunciar. Agora hoje nós vamos começar a apertar um pouquinho mais, mas isso aqui vai te ajudar muito na sua vida. Porque certo homem disse que a pior morte é a morte do propósito. Outra pessoa disse que pior do que morrer jovem é viver uma vida inteira sem descobrir por que nasceu. Uma vida sem um propósito é uma vida triste, é uma vida desanimadora. Então hoje, nessa série Corajosos e Revolucionários, a verdade de hoje, o tema de hoje é encare o seu destino. Encare o seu destino. Essa palavra destino aqui hoje, ela significa o propósito para o qual você nasceu, o seu chamado, o seu ministério, aquilo que você sabe dentro de você que tem algo maior que você deveria fazer, algo maior que você deveria cumprir na sua vida. Mas tantas vezes as pessoas acabam se escondendo do propósito para o que nasceu, se escondendo do seu destino, mas hoje nós vamos te ajudar aqui a encarar o seu destino, amém? Descobrir o propósito da sua existência, para que você nasceu, como você vai viver isso. Quem gostaria, diga amém. Então, para introduzir, eu quero falar com você duas frases que eu aprendi com dois pastores. A primeira eu aprendi há muitos anos atrás com um missionário que é uma referência para mim, chamado Ronaldo Lidório, e a frase é essa que já está aí, lê comigo. O chamado de Deus é pessoal, irresistível e intransferível. Pessoal, porque em toda a história do mundo, Deus chamou pessoas. Deus só pode fazer algo através da casa do Pai, porque pessoas estão aqui. Porque Deus não chama paredes, Deus não chama organizações. O chamado de Deus é pessoal, porque Deus chama pessoas. Amém? O chamado de Deus também é irresistível. Por que é irresistível? Porque é Ele quem chama. Você não consegue resistir quando você entende o chamado de Deus para a sua vida, o propósito para o qual Ele te criou, é irresistível, porque é Deus quem chama. É intransferível, porque mais ninguém pode fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. É o seu chamado, é o seu propósito. Mais ninguém senta lá naquela cadeira que você senta para trabalhar. Mais ninguém pega o ônibus naquele horário, ou dirige naquele horário, ou se senta com aquelas pessoas, ou estuda com aquelas pessoas que você estuda, ou trabalha com aquelas pessoas que você trabalha. Você não pode transferir isso para ninguém, só você está lá. Então vamos falar essa frase de novo. O chamado de Deus é pessoal, irresistível e intransferível. Outro dia eu estava num café de pastores na casa de um pastor muito meu amigo. Foi até um dia muito legal para mim, porque eu ganhei uma geladeira de presente. É a geladeira que eu tenho na minha casa. Mas eu estava numa reunião de pastores e o pastor desse pastor que me deu a geladeira, que é muito meu amigo, estava lá. E ele falou uma frase muito verdadeira, na minha opinião, lá nesse café, a respeito do ministério. Olha o que ele disse, leia comigo. O ministério é uma chamada incrível dada a alguém inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado sem recursos suficientes. Na hora que a gente estava lá nesse café, esse pastor falou essa frase, eu falei, exatamente, pastor, é isso mesmo. Vamos ler de novo, vamos lá? O ministério é uma chamada incrível dada a alguém inadequado para fazer algo impossível por um tempo indeterminado, sem os recursos suficientes.
descreveu. Eu acho que eu nunca vi uma descrição tão boa sobre o chamado, sobre o ministério, sobre o propósito da sua vida. Mas você sabia que às vezes é tão difícil encarar o seu chamado quanto cumpri-lo? Você sabia que às vezes é tão difícil encarar o seu destino quanto cumpri-lo? E esse é o motivo que muitas pessoas, ao encarar o seu destino, ao encarar o seu propósito, ao encarar o chamado de Deus, muitas pessoas no primeiro momento dizem não. Como aconteceu com Moisés, por exemplo. Quando foi chamado, ele falou: não, Senhor, envia outro. Eu não sei falar direito, sou pesado de língua. Como aconteceu com Jeremias, por exemplo, quando o Senhor o chamou, ele falou: não, Senhor, chama outro, eu não passo de uma criança. Muitas vezes as pessoas, quando se dão de frente com o seu chamado, a primeira reação delas é dizer não. É difícil encarar o chamado. Por quê? Porque o chamado, ele é incrível na verdade, mas é dado a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado e sem os recursos necessários. Então, realmente, é difícil encarar o nosso chamado, o nosso destino, aquilo para o que Deus nos criou. Mas quando você diz não para o seu chamado, você está abandonando a parte mais incrível e milagrosa da sua vida. Vou falar de novo. Quando você diz não ao seu chamado, você está abandonando a parte mais incrível e milagrosa da sua vida. Leia essa próxima frase comigo aí. Encarar o seu destino é o que te permitirá olhar para trás no futuro e se orgulhar do que Deus fez através de você. Encarar o seu destino é o que te permitirá olhar para trás, lá no futuro, e se orgulhar do que Deus fez através de você. Então, encarar o seu destino vai mudar toda a maneira como você vai viver a sua vida. Mateus 7, 26 e 27 diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E o que aconteceu? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. No início desse ano, nós pregamos uma série de mensagens chamada Arrastados para Sodoma. E nós vimos naquela série a verdade desse texto aí. Como que pessoas que foram se afastando do propósito de Deus, da palavra de Deus, terminaram suas vidas como essa casa que caiu, essa casa que desabou, como muitas pessoas que abandonaram a palavra de Deus, abandonaram seu chamado, seu propósito, seu destino, terminaram a sua vida lamentando, porque quando olharam para trás, estavam dizendo: eu vivi uma vida que não valeu a pena, eu vivi a vida inteira sem nunca descobrir porque eu nasci, eu vivi a minha vida inteira, mas a minha vida não foi uma vida de valor, uma vida de relevância para o mundo onde eu nasci. Então, ouvir as palavras do Senhor e não praticar, abandonar o seu destino, abandonar o propósito para o qual você foi criado, vai te levar no futuro a olhar para trás e se envergonhar da vida que você viveu. Mas se você agarrar o seu destino lá no futuro, você vai poder olhar para trás e se orgulhar do que Deus fez através de você. Não pode existir, meu irmão, um sentimento pior do que o sentimento de que a sua vida fracassou. É muito ruim você pensar: a minha vida fracassou. Eu não quero que isso aconteça com ninguém que está aqui, no nome de Jesus, amém? Então hoje eu quero te ajudar a descobrir o seu chamado, a descobrir para que você nasceu, qual é o propósito da sua existência. Isso é muito importante. Eu sempre falo que primeiro vem o propósito, depois vem a pessoa. Ninguém nasce sem um propósito. Por exemplo, eu tenho na minha mão esse microfone. As pessoas não fabricaram isso aqui para depois descobrir para que serve. Primeiro, houve uma necessidade de comunicar com mais pessoas. Então alguém inventou o microfone,
para cumprir esse propósito, você está entendendo? Deus não criou você à toa, aqui, nesse lugar onde você está, na cidade que você vive, na família que você nasceu, no meio dos amigos que você tem, existem necessidades espirituais que Deus planejou que fossem supridas através de você. De você. Amém? Quem gostaria de saber mais sobre o seu propósito, sobre o seu destino? Diga amém. Isso é muito interessante. Para te ajudar um pouco com o seu chamado, eu quero que você responda algumas perguntas. Responda essa primeira pergunta aí. Qual situação você gostaria de mudar na vida das pessoas? Preste atenção nessa pergunta, porque isso aqui fala muito sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, sobre o seu destino. O que você vê na vida das pessoas, que quando você olha para a vida delas, você fala, isso está errado, isso não está legal. Isso não está fazendo bem para as pessoas. E você gostaria de fazer alguma coisa para mudar aquilo. Você está entendendo? Por exemplo, a casa do Pai, ela existe porque existe dentro do meu coração uma grande compaixão por crianças abandonadas. Por isso nós temos esse desejo de que na nossa cidade não exista nenhuma criança mais na rua. Nós queremos tirar todas e levá-las para a casa do Pai. Esse é um desejo, esse é um sonho. Então, o que eu gostaria de mudar na vida das pessoas? Eu acho uma injustiça uma criança morar na rua. Eu acho uma injustiça uma criança não ter pai e mãe. Eu acho uma injustiça uma criança não ter direito a um colo, não ter direito a uma cama, não ter para quem chorar, ela não ter para quem reclamar se ela tiver uma dor, ela não ter para quem contar se ela passar mal, ela passar mal sozinha e não ter para quem correr. Eu acho injusto e eu quero mudar isso na vida dessas pessoas. O que você gostaria de mudar na vida das pessoas? Isso é uma coisa que fala muito sobre o seu chamado. Então, olhe para essa pergunta aí nos telões. Tente responder essa pergunta. O que você gostaria de mudar na vida das pessoas? Por exemplo, eu vou te dar mais um exemplo meu. Eu falei que eu acho uma injustiça a questão das crianças. Mas antes dessas crianças irem para a rua, elas um dia tiveram uma mãe ou um pai. Então, uma outra situação que eu me sinto destinado a mudar é a situação dos casamentos. Porque antes de ter um filho abandonado, teve um pai e uma mãe que não deram certo. Então, quando eu vejo uma família que eu posso restaurar, eu quero. Quando eu vejo um casamento que não está dando certo, se eu puder entrar e mudar aquilo e fazer aquele casamento dar certo, eu quero. Então, responda a essa pergunta. O que você gostaria, qual situação você gostaria de mudar na vida das pessoas? Você consegue pensar em coisas aí? Isso tem a ver com o seu chamado. Isso tem a ver com o propósito para o qual você nasceu. Amém? Outra pergunta. Qual situação na vida das pessoas te causa ira, tristeza ou compaixão? Por exemplo, quando eu vejo crianças abandonadas, isso me causa as três coisas de uma vez. Nem sempre você pode ter as três coisas, mas eu fico irado com a situação. Eu fico cheio de compaixão pela vida daquela criança. Mas eu também fico triste por não poder hoje fazer tudo por todas que precisam. Algumas outras situações me causam só tristeza. Por exemplo, quando eu vejo jovens no pecado, eu fico triste. É uma situação que me entristece e eu gostaria de mudar aquilo. Quando eu estou andando por Fortaleza, às vezes, por exemplo, ontem à noite eu estava voltando de uma vigília, devia ser mais ou menos 2 e pouco da manhã, e quando eu voltava, eu passava por alguns lugares e eu via jovens bebendo, fumando, alguns se drogando, se prostituindo. E aquilo me traz tristeza, você está entendendo? O que te traz tristeza? Qual situação na vida das pessoas te causa tristeza, ou ira, ou compaixão? Se existem situações que você consegue imaginar,
que causa em você tristeza, ira, compaixão, situações que você gostaria de mudar, isso está diretamente relacionado com o propósito para o qual Deus criou você. Você está me entendendo? Agora, tem um livro que eu li um pedacinho dele há muitos anos atrás, mas ele é muito interessante, de um pastor que eu admiro muito. O nome desse livro é Kazon. E esse livro, essa palavra Kazon, é uma palavra que significa isso. Significa propósito, significa desígnio, aquilo para o qual Deus te criou. E esse homem é o pastor Craig Groeschel, da Igreja Life Church. E eu li esse pedaço desse livro dele, talvez há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Um livro muito interessante. E ele ensina o seguinte, vamos lá. Existem 3 coisas na nossa vida que apontam, vão nos apontar para o nosso propósito, para o nosso destino. A primeira coisa são as nossas experiências do passado. Nossas experiências do passado têm muito a ver com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por exemplo, existe um estudo das gerações que eu comecei a fazer há alguns anos atrás, depois eu parei, depois eu voltei, mas é o seguinte: na casa dos meus pais, eu era irmão de outros 4 irmãos, éramos 5 irmãos, somos ainda. E lá na casa dos meus pais era o seguinte, por exemplo, a minha mãe ia fazer no almoço lá o frango assado, certo? O melhor pedaço era do meu pai. Mais alguém tinha uma casa assim, que o melhor pedaço era do seu pai? Deixa eu ver quantos. Levanta a mão, deixa eu ver. O melhor pedaço era do seu pai. Fica com a mão levantada, por favor. Se você prestar atenção ao seu redor, a grande maioria dessas pessoas que levantaram suas mãos estão em média de 40 anos, a grande maioria, alguns poucos menos. Eu estou vendo talvez quando eu falo média pode ser 35, 45, né? Então, vou pegar, por exemplo, levanta sua mão, fica com a mão levantada, só a idade, sua idade. 57, sua idade. 50 e poucos, sua idade. 55, sua idade. 46, sua idade. 46, sua idade. 33. Então, veja bem, aqui de 8 pessoas que nós pegamos, uma tinha 30. Pode abaixar as mãos. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso faz parte de uma geração, onde o melhor pedaço de carne era do papai. Certo? Essa geração cresceu e teve filhos. E adivinha o que aconteceu? Hein? Vocês já responderam. Agora, o melhor pedaço pode ficar para o filho, não tem problema, porque eu sou um pai legal e tal. Então, quantos na sua casa não tem esse negócio do melhor pedaço ser do pai? Levanta a mão. Não tem, tá vendo? Exatamente, pode abaixar a mão. Mas o que acontece? Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque esse ciclo vai mudando. Você tem uma geração de profundo respeito que o melhor pedaço de carne é do pai. A próxima geração prefere que o pedaço de carne seja de qualquer um. A outra geração não tem respeito nenhum em casa. A próxima geração começa a colocar o respeito de novo e a outra o melhor pedaço de carne é do pai, outra vez. Há um ciclo, há coisas que rodam aí. Mas as suas experiências do passado, aquilo que você viveu, afeta muito o seu futuro. Por exemplo, a minha experiência de guardar o melhor pedaço para o meu pai me fez repensar a respeito do meu filho. Eu acho que isso não é muito legal. Eu vou deixar o meu filho comer. Pode comer o que você quiser, meu filho. O fato é que as suas experiências do passado afetam muito o seu futuro. Você concorda? Eu vou aprofundar nisso daqui a pouquinho. Então, o pastor Craig falou que uma das maneiras de determinar o seu chamado é as suas experiências do passado. A segunda coisa são os seus valores essenciais. Fala comigo, valores essenciais. Seus valores essenciais são aqueles valores que você não negocia. Você não abre mão daqueles valores, não interessa o que aconteça, aqueles valores você não muda. E o pastor Craig, no seu livro, ele deu um exemplo muito interessante. Ele disse que ele achava
que a honestidade era um valor essencial da vida dele. Ele, como um pastor, ele pensava, não, eu sou honesto, um dos meus valores essenciais é a honestidade, eu não abro mão da honestidade. E aí o pastor Craig, hoje ele tem 6 filhos, é um bocado, não? 6 filhos. E quando o filho mais novo dele estava para nascer, ele estava passando, ele mora nos Estados Unidos, ele estava passando por uma rua, onde tinha em uma casa, muito comum nos Estados Unidos, tem alguns dias que eles vendem as coisas usadas. E lá do lado de fora tinha um berço bem legal que ele queria comprar lá para o filho dele. E aí, ele chegou lá, conversou com a mulher, me vende quanto é esse berço e tal, a conversa vai negociando. A mulher falou assim, eu te faço por $100. Aí ele falou com a mulher assim, com aquela cara piedosa, ele falou, olha, eu sou um pastor, pai de 6 filhos, e eu só tenho aqui $50. Você não faz por 50? Aí aquela mulher olhou para ele assim, meio compadecida, falou, tá bom, você é um pastor, pai de 6 filhos, você só tem 50, eu vou te vender por 50. Aí ele falou, bem, muito obrigado. E aí pegou a carteira, abriu a carteira, e só tinha notas de 100. Ele foi tão confrontado por Deus que ele colocou isso no livro dele. E ele falou que naquela hora o Espírito Santo confrontou ele e falou, você está achando que honestidade é um valor essencial seu e você negociou esse valor por $50? Agora você tem 2 opções. Ou você vai inventar uma nova mentira, ou você vai pedir perdão para essa mulher. E assim ele fez, pediu perdão para aquela mulher, falou, olha, eu tentei ter uma vantagem aqui, quero que você me perdoe, eu tenho $100. Mas ele deu o exemplo no livro dele para dizer que esse valor era um valor que ele admirava, mas não tinha. Você está entendendo? Então, quando está falando valores essenciais, não são valores que você admira, são valores que você tem, que você não abre mão deles. Para alguns, o seu valor essencial pode ser honestidade, você não abre mão daquilo. Para outros pode ser santidade, você não abre mão daquilo. Para outros pode ser humildade, você não abre mão daquilo, não importa o que aconteça, você se mantém humilde. Quais são os seus valores essenciais? E o terceiro ponto são os nossos dons espirituais. Quais dons espirituais Deus já te entregou? A Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Amém? Fala comigo, buscar, procurar. Esse procurar com zelo, buscar com zelo, significa que você tem que ser fervoroso em procurar os dons, principalmente o de profetizar, diz Paulo, 1 Coríntios. Então, nós devemos procurar os dons espirituais. Se você fala assim, pastor, eu não tenho dons espirituais, então provavelmente é porque você não está procurando, mas você deve começar a procurar. Amém? Agora, olha aí para esses telões. Esses 3 pontos, nossas experiências do passado, nossos valores essenciais e nossos dons espirituais, apontam para o nosso destino. Quando você consegue casar essas 3 coisas na sua vida, as suas experiências do passado, com seus valores essenciais e os seus dons espirituais, isso vai te dar um norte, isso vai te dar uma direção a respeito de como Deus te criou, como Deus te fez, o que Deus plantou em você e o que Ele quer que você realize através disso. Amém? Então, eu vou te dar um exemplo meu, certo? Eu vou pegar lá o primeiro ponto, nossas experiências do passado. E eu vou colocar aqui, no meu passado, eu vivi com pessoas que passavam por muita frieza espiritual, certo? No meu passado. Então, olha lá, ó, experiência do passado. Eu vivi com muitas pessoas que passavam por frieza espiritual. Essa foi uma experiência minha no passado, ok? Tudo bem.
Um dos valores essenciais que eu tenho, eu reconheço que eu tenho, é a honra. Honra é um valor essencial meu, do qual eu não abro mão. Eu não abro mão da honra. É um valor meu. Eu vivo buscando honrar. Honrar a Deus, honrar os meus pais, honrar a minha esposa, honrar o meu sogro e a minha sogra. Honrar os meus pastores. Honrar os meus pastores, honrar a minha liderança. Qualquer pessoa que anda perto de mim facilmente pode reconhecer que honra é um valor essencial do qual eu não abro mão. Honrar a minha palavra. Se eu falei, eu vou correr atrás de cumprir. Honra é um valor essencial meu, certo? Então eu te disse que no número 1, no passado, eu convivi com muitas pessoas que experimentavam em suas vidas frieza espiritual. Eu te disse que um valor essencial que eu tenho é a honra. Um dos meus dons espirituais que eu reconheço que Deus me entregou é o discernimento de espíritos. Essa é uma coisa que Deus me entregou muito forte, facilmente. Um dos 9 dons espirituais citados pelo apóstolo Paulo é o discernimento de espírito. Facilmente eu consigo discernir o que está acontecendo espiritualmente em um lugar ou na vida de uma pessoa e assim por diante. Agora, olha então como essas 3 coisas podem traçar um propósito para a minha vida, certo? Veja bem, eu não consigo nem imaginar uma vida que desonre a Deus, que desonre aos meus pais ou que desonre aos meus pastores. E uma coisa que desonraria tanto a Deus, quanto aos meus pais, quanto aos meus pastores, é se eu vivesse uma vida de frieza espiritual. Você concorda? Sendo assim, através do dom do discernimento de espírito, eu posso identificar essa frieza espiritual na vida das pessoas, entender o quanto isso desonra a Deus, sentir compaixão, tristeza ou ira a respeito daquela situação e me levantar para mudá-la. Então, olha para os telões comigo aí. Eu vivi no meu passado, eu tive amizade com pessoas dentro da igreja que experimentavam frieza espiritual, número 1 lá. Eu recebi de Deus um valor essencial que é a honra. Número 3, eu tenho da parte de Deus um dom espiritual que é o discernimento de espírito. Então, através do meu dom de discernimento de espírito, eu consigo facilmente identificar na vida de pessoas que estão vivendo em frieza espiritual. E eu consigo sentir a dor por aquilo ser uma desonra a Deus. Eu consigo me entristecer por causa daquilo. Eu consigo ter uma ira santa por causa daquilo. E me levantar para ajudar as pessoas a sair daquela frieza espiritual e começar a viver uma vida que honre o nome do Senhor. Então, se você conseguir identificar essas 3 coisas na sua vida, suas experiências do passado, os seus valores essenciais, não são valores que você admira, seus valores essenciais e os seus dons espirituais, isso vai te dar uma clara direção para onde você deve ir. Vou te dar outro exemplo. Na minha experiência do passado, eu tive a experiência de sofrer por causa do pecado, e experimentar como o amor de Deus me resgatou. Todo mundo que conhece meu testemunho sabe que isso que está nos telões é uma verdade na minha vida. No meu passado, eu sofri muito por causa da vida de pecado que eu vivia. Mas eu também experimentei o amor de Deus me resgatar. Então, o que é isso aí? Fala comigo, experiência do passado. Eu já falei, número 2, que um valor essencial meu é a honra. Amém? Muito bem. Agora, um outro dom espiritual que Deus me deu, que eu reconheço, é a fé. É por causa da fé que nós estamos onde estamos. Amém? Agora, como que eu posso unir, então, essas 3 coisas? A experiência do passado que eu tive de sofrer por causa do pecado, junto com esse valor essencial que é a honra, e esse dom espiritual que é a fé. Olha o que eu escrevi para você aqui. Hoje, por causa dessas experiências do passado e por causa dos valores que Deus me deu e dos dons espirituais que Deus me deu, hoje, eu tenho muita fé para crer que aquela pessoa que está afundada no pecado pode ser resgatada pelo amor de Deus através de mim.
e viver uma vida que honre a Deus. Hoje eu tenho muita fé para crer que aquela pessoa que está hoje afundada no pecado pode ser resgatada pelo amor de Deus através de mim e começar a viver uma vida que honre a Deus. E você entende como que isso aponta para o meu destino, para o meu propósito? Então, meu amado, esse é um assunto que as pessoas preferem deixar passar por não querer encarar o seu destino. Mas hoje eu quero te dizer, encare o seu destino. Encare o seu destino, encare o propósito para o qual você nasceu. Amém? Você precisa ter coragem para encarar o seu destino. Eu vou ler com você aqui o exemplo de Moisés. Leia comigo aí, Atos capítulo 7, versículo 20 em diante. Pode ler nos telões aí, vamos ler? Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, e por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que o agredia, o próximo, o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Senhor, Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vamos falar bem forte? Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Vamos ler esse final de novo? Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Agora veja bem, o que era o Egito? O Egito era o lugar de onde Moisés estava fugindo. Por que Moisés estava lá em Midian? Porque ele tinha fugido do Egito. Por que ele tinha fugido do Egito? Porque ele ficou irado ao ver o sofrimento do seu povo. Ele viu um egípcio oprimindo um judeu e ele foi lá e matou o egípcio na força do seu braço. E quando ele viu que o que ele fez havia sido descoberto, havia um risco sério de ele ser preso ou morto ou qualquer coisa do tipo, porque ele foi criado pela família de Faraó e agora se colocou contra os egípcios para defender um judeu que era escravo no Egito. Então, por causa disso, Moisés, ele decidiu fugir do Egito. Agora, quem era Moisés? Moisés era um homem que, quando nasceu, teve que ser separado da sua família, porque o seu povo era escravo. Quando criança, ele foi tirado de sua mãe e foi criado pelos egípcios. Enquanto isso, o povo dele estava lá fora sendo escravo. E Moisés tinha aquele desejo de ver aquele povo liberto. Ele tentou mostrar isso na força do seu braço, quando matou o egípcio. Mas ninguém entendeu o que ele queria fazer. Então, por medo de morrer, Moisés fugiu do Egito. Fala isso comigo, fugiu do Egito. Então, 40 anos depois que ele fugiu do Egito,
ele teve um encontro com Deus, na presença de Deus. E o que Deus falou com ele? Volta lá para o lugar de onde você fugiu. Volta lá, Moisés. Volta para o lugar de onde você fugiu. Volta para o Egito. E quando Moisés falou com ele, volta, vai lá para o Egito, Moisés não ia mais ter que falar com um homem qualquer. Moisés ia ter que encarar a autoridade máxima daquele lugar, que era Faraó. Pensa no tamanho da loucura. Era uma coisa completamente impossível, um fugitivo chegar para Faraó, que era a autoridade máxima naquele lugar, e falar com o Faraó: deixa o povo de Deus ir. É uma piada. Como disse aquele pastor, é uma missão impossível, dada a uma pessoa inadequada. Você está entendendo? Mas Moisés foi, diga comigo, Moisés foi. Eu quero te dizer uma coisa: se não é algo impossível de fazer na sua força, então isso não pode ser o seu chamado. Vou falar de novo. Se não é algo impossível de fazer na sua força, então isso não pode ser o seu chamado. O chamado de Deus na sua vida só pode ser algo impossível de fazer na sua força. Então pense de novo sobre essas perguntas. Qual situação você gostaria de mudar na vida das pessoas? Olha para o telão, leia e procure responder. Qual situação você gostaria de mudar na vida das pessoas, no mundo, nas pessoas que te cercam? A outra pergunta, eu estou repetindo: qual situação na vida das pessoas te causa ira, tristeza ou compaixão? O que você gostaria de mudar na vida das pessoas? O que te entristece quando você vê as pessoas vivendo? O que te deixa irado quando você olha para a vida de pessoas que está fracassando? O que te deixa irado, com desejo de mudar aquilo? O que te causa tristeza ou compaixão? Tente responder isso. Tente também identificar aqueles outros 3 pontos. Quais são nossas experiências do passado, nossos valores essenciais e os nossos dons espirituais? Se você leva isso para sua casa e você pensa a respeito disso, e você leva isso a sério, isso pode mudar todo o curso da sua vida. Porque você pode viver uma vida da maneira que Deus te criou para viver. E eu posso te garantir, isso é muito bom. Amém? Agora, a maneira correta de você descobrir o seu chamado, o seu destino, o propósito para o qual você nasceu, tem 2 pontos. O primeiro ponto é melhorar o seu relacionamento com Deus. Repete essa frase comigo aqui, ó. Todo chamado nasce em um encontro com Deus. Fala de novo. Todo chamado nasce em um encontro com Deus. O chamado de Moisés nasceu na vida dele quando ele encontrou Deus naquela sarça. O chamado de Jeremias nasceu na vida dele, quando ele ouviu Deus falando com ele. O chamado de Isaías nasceu naquele dia, onde ele pôde contemplar o Senhor, e aquilo mudou a vida. O chamado de Pedro nasceu o dia que Jesus falou com ele: vinde após mim. É nos encontrando com Jesus que nós vamos descobrir o nosso chamado, descobrir o nosso propósito. A outra coisa que vai te levar a viver o seu propósito é o seu relacionamento com a sua liderança espiritual. Seus líderes dentro da igreja local. Eles são pessoas que podem desatar o seu destino. Como eu dei o exemplo aqui semana passada de Timóteo. Timóteo era um bom menino, tinha um bom testemunho, mas não tinha uma visão. Timóteo era um bom menino, um menino santo, mas não tinha um propósito. Até o dia que Paulo falou com ele: vem cá, meu filho, eu vou te dar uma direção. Você quer descobrir o destino de Deus para a sua vida? Melhore seu relacionamento com Deus. E melhore muito seu relacionamento com a sua liderança. Melhore muito seu relacionamento com Deus. E melhore muito seu relacionamento com a sua liderança. Amém? Agora tem outras perguntinhas que eu vou te fazer hoje, que um dia
Mais para frente um pouquinho, eu vou ministrar só sobre isso. Porque quando eu falo aqui, melhore seu relacionamento com Deus, todo mundo fala, amém. Todo mundo quer. Todo mundo fala, que legal, é verdade, pastor, vamos melhorar nosso relacionamento com Deus. Mas quando sai por aquela porta, não tem nenhuma decisão tomada. E o importante não é o que você concorda, é o que você decide. O importante não é a informação que você recebe, mas é a decisão que você toma a respeito dela. Se você recebe hoje um monte de informação, mas não decide nada, você vai sair por essas portas da maneira como você entrou. Então, você vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Quem gostaria? Amém. Você vai melhorar seu relacionamento com a sua liderança. Quem gostaria? Muito bem. Então você tem que responder essas 4 perguntas aí agora. Como, quando, onde e com quem? Eu aprendi essas 4 perguntinhas há 2 semanas atrás e elas estão mexendo com a minha vida. Então eu vou te ensinar isso aqui. Eu vou melhorar meu relacionamento com Deus. Como? Como? Como que eu vou melhorar meu relacionamento com Deus? Alguém me responde aí? Orando? O que mais? Lendo a palavra? O que mais, gente? Adorando? Tá, vou só pegar essas 3 coisas que falaram aqui. Eu vou melhorar meu relacionamento com Deus. Lá no como você responde. Orando, adorando e lendo a palavra. Então você respondeu como. Agora responde quando. Quando que você vai orar, adorar e ler a palavra? Uns falaram hoje, outros falaram amanhã, outros falaram todo dia. Então vamos supor que seja todo dia. Que horas? Que horas todo dia você vai ler a palavra, orar e adorar? Que horário? Alguém falou, quando acordar. Que horas você acorda? 7. Então você quer ter quanto tempo mais de relacionamento com Deus? Meia hora? Então agora você não acorda mais 7, você acorda 6:30. Então agora você já tem o como e o quando. Não, pastor, eu funciono melhor à noite. Então eu vou orar, ler a palavra, adorar a Deus à noite, lá na minha casa, às 10:30 da noite. Então você já sabe como você vai melhorar seu relacionamento com Deus e quando. Todos os dias às 10:30 da noite. Onde? Onde você vai fazer isso? Porque antigamente eu podia fazer isso facilmente no meu quarto. Hoje eu tenho que dividir meu quarto, são 5 pessoas, meu amigo, dentro da minha casa, sem contar a Neide, que de vez em quando me expulsa lá, não é Neide? Então, eu convivo dentro de um apartamento pequeno com 6 pessoas. Eu não oro na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Porque eu tenho 3 crianças fazendo barulho, uma chora, a outra ri, a outra grita. Você está entendendo? A minha esposa tem que colocar roupa no guarda-roupa. Se eu falar, eu vou orar agora, minha esposa entra, coloca a roupa no guarda-roupa. O menino grita, a menina chora. A Neide fala, eu quero limpar. Então, não adianta eu falar, eu vou melhorar minha vida com Deus, mas não estabelecer onde eu vou fazer isso. Então eu já sei como, quando e onde. Sabia que durante muito tempo, quando eu cheguei em Fortaleza como missionário, eu fui morar na casa de uns irmãos, em um quarto. Eu não podia orar naquele quarto, porque outra pessoa morava comigo naquele mesmo quarto, um outro irmão. Então, sabe, o único lugar que eu tinha para orar era o banheiro. O único. Então, eu conversei com ele, uma conversa séria, falei, meu irmão, eu preciso orar. Então, você se importa se eu orar no banheiro? Eu vou tentar orar o mais baixo que eu conseguir. Todos os dias, todas as noites, eu entrava para aquele banheiro, fechava a porta, colocava o meu velho e bom amigo, pastor Cirilo, para cantar lá, e ficava lá, madrugada, orando no banheiro. Era o lugar que eu tinha, mas Deus vinha lá naquele banheiro, com a presença dEle. Sabe o que aconteceu algumas vezes? Aquele irmão falava, Gilson, eu vou tomar banho no banheiro, eu sinto a glória de Deus. Então determine onde e com quem você vai fazer isso. Você vai melhorar seu relacionamento com a sua liderança. Como? Eu vou procurar mais a minha liderança. Vai procurar mais? Tá. Quando? Porque se você não marcar o dia, você não procura não. Vou procurar mais. Vou começar hoje. Amanhã.
Que horas? Na tal hora. Onde? Você está entendendo? Com quem? Quem é essa liderança que você vai procurar? Sabe o que eu estou fazendo com você aqui? Sendo prático. Porque você entra aqui, você sabe dentro de você que você nasceu para fazer algo mais importante do que aquilo que você está fazendo agora, sim ou não? Como que você sabe disso? Como que você sabe que nasceu para fazer uma coisa mais importante do que essa que você está fazendo? Como você sabe disso? Sabe o que que é? O seu pai é que colocou esse gatilho aí. Para você viver sabendo que tem coisas maiores que Deus quer que você faça. E eu estou aqui hoje desafiando você a ter a coragem de encarar o seu destino, para quando você chegar lá na frente, você olhar para trás, você poder se orgulhar da vida que você viveu. Encare o seu destino. Como? Quando? Onde? Com quem? Você precisa responder essas perguntas para melhorar a sua vida com Deus. Todos nós sabemos que nós precisamos orar mais, sim ou não? Por que não oramos? Porque nós não fazemos compromisso com essas perguntas. Quando eu vou orar? Onde eu vou orar? Com quem eu vou orar? Você está entendendo? Por isso eu li o texto de Mateus: aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante a uma casa construída sobre a areia. Não é isso que Deus quer para você. Deus não quer que a sua casa desabe. Deus quer que você viva uma vida vitoriosa, inspiradora nessa terra. Eu vou terminar com você lendo aquelas duas frases do Ronaldo Lidório e do pastor Luiz Hermínio. Vamos ler comigo lá? Em voz alta, você pode ficar de pé no seu lugar. E nós vamos ler essas duas frases em voz alta. Do Ronaldo primeiro, vamos lá? O chamado é pessoal, irresistível e intransferível. Vamos de novo? O chamado de Deus é pessoal, irresistível e intransferível. Repete comigo aí: pessoal, porque Deus chama pessoas. Irresistível, porque é Deus quem chama. Intransferível, porque só eu posso fazer. Agora vamos ler a do Luiz Hermínio, vamos lá? O ministério é uma chamada incrível, dado a alguém inadequado, para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem os recursos necessários. O que Deus te chamou é impossível de você fazer. Você só pode fazer com Ele. Mas eu te garanto, vai ser incrível.